Boa noite, pessoal. É eu de novo, Jorge. É um inscrito. Disse que montou esse circuito, que foi que eu mostrei, com a fonte, computador, anodo comum e cátodo comum, e disse que tentou de todas as formas e não funcionou. Esse circuito aqui, né? Que eu já mostrei funcionando. Desliguei aqui rapidinho. Esse circuito aqui, lá está, já mostrei ele funcionando. Quando ele disse que não havia conseguido colocar para funcionar esse circuito, eu já logo deduzi o que foi. É simples. O problema está nesse transformador. Esse transformador é maravilhoso. Serve para quase tudo. Porém, nesse tipo de inversor, conversor DC-DC, esse transformador está diretamente ligado a esse capacitor, que é aquele capacitor. Ou seja, a oscilação só vai acontecer se o circuito tanque for criado. Ou seja, esse capacitor entrar em sintonia com essas bobinas, criar um circuito tanque, fazer oscilar uma alta frequência, gerar uma tensão na saída e vai ser utilizado. Então, eu cometi um erro, né? Se eu, nesse caso, usei o transformador ERL35, você tem que usar o transformador ERL35. Você pode até colocar outro, que vai funcionar, mas você vai ter que procurar qual capacitor que vai entrar em sintonia com esse transformador e vai criar o circuito tanque. Então isso é muito importante, porque esses capacitores, eles têm diversas marcações diferenciadas. Deixa eu aqui dentro pegar outros. Eles têm diversas marcações diferenciadas. Esse aqui é o EJ. EI35D. Não é o mesmo daquele. Esse aqui é o ERL35, que é o mesmo desse. Então esses dois vão funcionar com esse capacitor de 1 micro. Esse daqui pode não funcionar. Por que pode não funcionar? Simplesmente porque isso é uma bobina. Se todos os transformadores fossem ERL35, não precisaria haver um E135D, certo? Bastava fazer todos ERL35, o que significa que aqui eu tenho um número de espiras diferente desse número de espiras, mesmo sendo esse terminal aqui de 12 volts igual esse aqui, 12 volts. Mas as espiras são diferentes, então a indutância é diferente. Ela pode não casar com esse capacitor de 1 micro. Eu já montei circuitos desses onde eu botei 3 microfarads aqui. Era um transformador maior, mas a saída também era de 12 volts, só que não funcionou, tá? E outro detalhe desse transformador é que você pode ligar daqui para cá e 12 volts. É a mais baixa corrente. Daqui para cá pode dar mais potência na saída, mas pode puxar muita corrente na entrada. Daqui para cá pode ser a mesma coisa, daqui para cá a mesma coisa, daqui para cá a mesma coisa.
Uma outra tristeza desse circuito maravilhoso, que eu chamo ele de circuito maravilhoso, que eu gosto muito, é essa descoberta da melhor posição para se usar o transformador de fonte. É outra tristeza. Depois que você encontra, fica perfeito. Você pode tentar fazer aí agora e funcionar. Por sorte. Ninguém pode dizer. Você pode montar, botar um capacitor de 1 micro e ele funcionar. No outro transformador, nesse daqui, por exemplo. Ninguém sabe. Mas por padrão, o capacitor de 1 microfarad, ele vai oscilar com o transformador ERL35, que é o transformador que está ali. E ali está o capacitor. Então esse é um problema triste que esse circuito tem. Vencendo esse problema, é um circuito maravilhoso, não aquece, muito bom mesmo, entendeu? Aqui está o outro que eu estou montando para o cliente, que é aquele que eu mostrei no outro vídeo. Ele já usa um outro transformador, o AP265XN, completamente diferente. Nesse daqui eu tive problemas, a resistência eu tive que ir alterando até conseguir achar o certo. É a única tristeza que tem esse aparelho. Fora isso, ele é muito bom. Você pode ligar aí e ele funcionar instantaneamente, ou você pode ligar e ficar tentando encontrar o melhor capacitor. Porque o que acontece? Você bota o capacitor de 1 micro, dá 90 volts na saída. Você bota 2 capacitores de 1 micro, dá 100 volts na saída, mas aumenta a corrente da entrada. Aí você bota um capacitor de 220 nano, dá 50 volts na saída e 500 miliamperes na entrada. Então, essa oscilação que esse capacitor faz com a bobina que faz o circuito tanque. Entendendo isso, nós temos uma outra opção, também muito boa, muito prática, que seria montar esse outro circuito com um TL494. Eu peço desculpa, que o meu celular é meio brabo, entendeu? Aqui tá os filtros. Esse circuito, uma vez montado, ele independe do capacitor que tem nesse circuito e de qual transformador vai usar. Porque quem está fazendo a oscilação é esse TL494. Esse circuito aqui está fazendo a função desse capacitor aqui, dessa sintonia. Quando você coloca o capacitor, você consegue a sintonia, a oscilação. Então, nesse caso, a oscilação depende do capacitor entrar em sintonia com o número de espiras da bobina. Esse caso aqui é independente. Você pode, fazendo esse oscilador, você pode colocar qualquer transformador que vai funcionar simplesmente. Lembrando sempre que na saída eu estou botando 1000 microfarads. Aqui está ele. O mesmo circuito. Capacitor, ponte retificadora, transformador, bobina de ruído, não tem capacitor, vai direto para os MOSFETs e o oscilador. Está aqui o oscilador. E lá o capacitor oscilando com o transformador.
esse circuito é muito bom também. Eu prefiro o outro, apesar de ser trabalhoso, eu prefiro o outro. Aqui está a alimentação, ali é um fusível, um disjuntor, capacitor de filtro. Peço desculpa mais uma vez que o meu celular é uma porcaria, mas aqui está. Eu botei um diodo de cada porque ambos são PNP. Você pode usar o BC327 ou o BC557. Eles entram na mesma posição. O filtro fundamental, o Z44, e o transformador, a ponte retificadora é com os diodos de alta velocidade UF5408, que são esses aqui. Transformador funciona perfeitamente. Então eu estou respondendo ao meu inscrito que eu tenho certeza absoluta que foi isso. Eu já passei por isso várias vezes até eu entender, e eu espero que ele perdoe essa falta da minha parte de ter esquecido que isso acontece. Esse transformador é 1255, esse transformador é 1255, mas o número de espiras deles são diferentes devido à potência, a não ser que sejam transformadores com a mesma marcação em cima, ERL35. Sendo a mesma marcação, ele tem obrigatoriamente o mesmo número de espiras para 12 volts e para 5 volts. Eu espero que ele tenha entendido, e eu vou pedir mais uma vez, se alguém quiser contribuir com o canal para me comprar um aparelho melhor, aí eu vou mostrar passo a passo, eu vou montar passo a passo, detalhadamente, da forma que eu explico bem detalhadamente. Eu vou mostrar passo a passo como é que funciona, como é que se monta. É que com esse telefone fica impossível fazer isso. Muito difícil. Eu não tenho ninguém para ficar segurando para mim. O diodo é um 4148, pode ser o UF 4007. É o mesmo, de alta velocidade. Esse circuito aqui, ele está na internet. Estou passando bem devagar, caso você queira fazer, para você entender. Mas ele existe aos montes na internet. Eu só estou explicando ao meu inscrito por que o dele não funcionou. Porque ele tentou várias vezes. O motivo foi esse. Não tem problema, é só ficar, ou desiste, né? Infelizmente, ou ficar acrescentando capacitores até que a oscilação aconteça, que ela vai acontecer em relação às bobinas do transformador, ela vai acontecer, tá? Eu já fiz esse teste, já encontrei capacitores aqui de 3 microfarads. Esse aqui é de 1 microfarad. 1 microfarad. Já encontrei de 3 microfarads. Ou partir para um circuito mais complexo. Não vou dizer que ele seja mais estável, mas eu prefiro esse. Tá? Esse aqui gera uma onda quase senoidal, meio ondulada. Isso aqui gera uma onda estritamente quadrada. E como eu disse no outro vídeo, o transformador não foi feito para onda quadrada, foi feito para onda senoidal. Não importa que ele é de ferrite ou que ele seja de ferro. Então eu agradeço ao comentário do meu inscrito, espero estar respondendo para ele. Vou colocar o meu Pix embaixo.
caso alguém queira dar uma força, para que eu possa melhorar a minha forma de demonstração. O próximo vídeo vai ser a continuação daquele outro circuito maravilhoso, ladrão de Joule, que eu mostrei. Esse aqui foi uma emergência de um inscrito. O outro vai ser uma continuação daquele ladrão de Joule. Eu vou melhorar ele, vou mostrar como ele pode ser melhorado. Eu agradeço, boa noite a todos e até o próximo vídeo.